Gente, eu sou professora e eu acho que pode até pegar mal eu estar falando sobre por que que a escola é tão chata. Mas essa pergunta, aparecendo tantas vezes nas buscas que a gente estava fazendo, me deixou realmente intrigada. E é uma coisa que realmente eu penso muito na minha prática, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da experiência, né, que eu já observo trabalhando no ensino superior, mas também já tendo trabalhado aí no ensino fundamental. Se inscreve no nosso canal, né? Aperta lá no sininho para você poder receber as notificações. Por que que muitas vezes os nossos filhos vêm e dizem: ai, mas por que que eu tenho que ir para a escola? A escola é tão chata, eu não gosto de ir para lá, não tem graça, o que eu aprendo lá não serve para nada, enfim. Né? Você já deve ter passado provavelmente por isso ou ouvido alguma criança falar nesse sentido, mas a gente fica, né, sem saber o que fazer porque hoje, pelo menos, enquanto não há uma aprovação em relação ao homeschooling, né, ou em relação a esse movimento do unschooling, a gente tem que colocar o filho na escola, né? Não tem outra alternativa. E aí, o que que a gente faz nesse sentido? Acho que o primeiro ponto, justamente, é tentar entender essa questão. Por que realmente as crianças acham a escola tão chata, não é? E interessante esse tema. Eu tenho uma filha de 10 anos que, com a pandemia, claro, ela foi para casa, né? E as aulas eram remotamente trabalhadas. E aí, com a amenização do problema, ela volta para a escola, volta para a sala de aula. E qual é a pergunta dela? Pai, por que que a escola é chata? Eu não aguento mais ver aquele professor. Porque ela começou a fazer o parâmetro com o que ela fazia em casa no remoto e que era muito mais dinâmico, muito mais divertido. Quando ela volta para a sala de aula e vê essa mesma situação, ela começa a se questionar do porquê disso. Bom, então fazendo, né, uma reflexão dessa observação e dos estudos que a gente tem nessa área, né, já que nós também somos educadores, o que que a gente observou? Hoje, as crianças que estão na escola e até as que já estão, que já não são mais crianças, né, os jovens adultos que já estão ingressando no ensino superior, são do que a gente chama de geração Z. O que que seria a geração Z? É uma geração que já nasceu imerso nessas tecnologias todas que a gente tem disponíveis aí. Então, a forma como eles são acostumados a interagir com o mundo e a aprender é muito diferente da forma como nós interagíamos com o mundo e como nós aprendíamos. Então, aquela escola, né, lá dos anos 70, 80, que a gente chama de escola tradicional, para nós foi muito boa, né? Nós todos aprendemos, fomos educados nessa linha, né? E nos serviu para que nós conseguíssemos nos tornar bons profissionais e termos uma vida, né, que nós consideramos boa. Mas então por que que esse mesmo sistema não funciona mais? Justamente por essa diferença. Hoje, apesar de terem passado tantos anos e tantas tecnologias terem surgido e tantas formas de aprender terem sido descobertas, na maioria dos casos, muitos professores ainda trabalham o seu sistema de ensino como naquela época. Mas por quê? Porque foram educados dessa forma, porque são dessa geração, né? Não são ainda da geração Z, então acabam acreditando que, como aquele modelo foi bom para eles, né, e como é o modelo que eles mais conhecem e sabem colocar em prática, é o que continuam fazendo. Mas esse modelo realmente, para essa geração, não cabe mais. A gente não está questionando aqui se esse modelo é certo ou errado, né? Na verdade, ele é um modelo tão bom quanto qualquer outro, dependendo de quem é o aluno. Então, nós estamos discutindo aqui a questão de que essa geração que hoje é aluna desses professores não tem a mesma forma de aprender, né? A dinâmica da vida delas é muito diferente. Então, é por isso que para elas é tão complicado e tão chato ir para a escola. A ideia não é pensar assim, então o professor do meu filho é o vilão da história. Não é isso não. Se a gente for trazer um histórico disso aí, por que esse modelo durante tanto tempo funcionou? Isso vem lá da Revolução Industrial, onde eu precisava formar pessoas que iam fazer a mesma coisa sempre e muitas pessoas repetindo aquele processo. Então, esse modelo funcionou durante muitos anos. Acontece que hoje nós caímos todos de paraquedas numa situação em que os nossos filhos, geração Z, que nascem com tablets, celulares e sequer trabalham com o que nós chamamos de PC, aquele computador com uma tela imensa, né? Que tem aquela torre lá de CPU, hoje nem isso vivenciam mais. Já trabalham direto com celulares. O grande problema é que o professor que está lá na sala deles tem essa formação baseada naquele modelo. Aí vem o grande conflito
E aí vem o grande problema de como fazer a partir daí? Como é que eu soluciono, já que hoje eu tenho essa situação em que o professor do meu aluno tem uma visão muito de sala de aula com 30 alunos, ele falando lá na frente, e o meu filho é ligado na internet, é ligado no celular. Como é que eu faço isso, Larissa? Bom, a gente, né, só para deixar claro, a gente não está aqui também, né, como o Douglas falou, crucificando professores, né, ou dizendo que a escola não é boa, né? A gente está num processo de transição. Então, muitos professores já trabalham nesse movimento de mudança, mas a mudança ela não acontece de um dia para o outro, de uma hora para outra. Há realmente que haver uma maturação nesse processo. Então, muitos professores ainda, né, não conseguem se encaixar ou ainda continuam dando uma aula muito no modelo tradicional realmente. Alguns tentam superar aquilo que as crianças conseguem ter através dos tablets e dos celulares e eles não vão conseguir porque é muito mais interessante a forma como se acessa e se busca a interação e informação nos tablets e celulares, né? Então ainda está se chegando nesse consenso de como fazer para integrar essas tecnologias, esses recursos, essas mídias à sala de aula sem querer concorrer com elas ou sem querer ir na contramão delas, né? Mas, enquanto esse processo todo, né, dentro da escola, que é um sistema mais robusto, que por isso, e maior também, e que por isso acaba demorando talvez um pouco mais a conseguir se adequar, o que, né, nós, como pais, podemos fazer é buscar formações complementares para o nosso filho, né? Então, ele vai para a escola, porque ele precisa ir, né, principalmente enquanto o homeschooling ainda não estiver aprovado no Brasil, né, e mesmo depois, se o pai optar por continuar com o filho na escola, né? Então, ele pode buscar formações alternativas que desenvolvam habilidades e competências no filho, que inclusive ajudem ele na escola. Então, a gente não tem como diretamente, né, pensar em mudar a forma como a escola que a gente escolheu para o nosso filho trabalha, né? Cada professor tem um jeito de trabalhar, cada escola tem um projeto pedagógico, mas a gente pode pensar em como eu vou ajudar diretamente na educação do meu filho, para que a partir disso ele então consiga inclusive ter mais facilidade na escola e de repente até ache ela menos chata por conta disso, né? Posso também buscar alternativas em casa e relacionar com as coisas que ela aprende na escola para que ela consiga ver mais sentido, né? Ela, criança, consiga ver mais sentido naquilo que ela está fazendo. Então, eu acho que é fundamental lembrar que nós também temos responsabilidade como pais nesse processo todo de educação e nessa transição toda que está acontecendo. E em relação a esse processo de responsabilidade, algumas diquinhas. Quando você for trocar a escola do teu filho, vê a escola lá que trabalha com metodologias ativas, verifica a escola que tem atividades extracurriculares, ou a escola que tem parceria com uma empresa ou outra que faça esse tipo de parceria de atividades extracurriculares. Enfim, é preciso estar com o olho bem aguçado para a gente procurar alternativas em relação à escola e perceber uma escola que esteja nesse processo de migração. É muito importante que o pai colhe nesse processo para entender isso cada vez mais. Essa é uma dica que é fundamental. E às vezes na própria escola que o seu filho já estuda, né, não precisa chegar a esse ponto de repente de mudá-lo, mas conversar abertamente com a direção, com a coordenação, porque todo mundo está passando por esse processo de aprendizagem. Então às vezes é por estar se sentindo perdido, estar sem norte realmente, que a escola ainda não conseguiu se enquadrar melhor nesse processo. Então nós como pais também temos esse papel, né, de estar junto com diretores, gestores, coordenadores, professores mesmo da escola, não criticando, né, não jogando pedra, como normalmente a gente acaba, né, inconscientemente fazendo, mas levando dicas, levando sugestões, fazendo perguntas para que eles reflitam sobre isso e comecem a pensar nesse processo de mudança e, né, também focando aí nessa questão da dica, paralelamente a isso, já que isso pode ser um processo demorado, pense numa formação extracurricular para o seu filho. E aí uma formação que a gente recomenda muito é a robótica, porque trabalha não só vários princípios de pensamento computacional, de liderança, de trabalho em grupo, né, mas também por estar muito alinhada com a própria BNCC, né, que é a base curricular que o MEC coloca aí como sugestão para que as escolas sigam. Então desenvolve uma série de habilidades e competências bem alinhadas com esses documentos oficiais que o MEC já sugere que sejam trabalhados com as crianças. E só para complementar, quando se pensa em robótica educacional, a gente imagina, mas a escola
não está tendo aula, o meu filho está remoto. Existem soluções de robótica educacional presencial, como também existem já soluções de robótica educacional para um processo remoto, que trabalham as mesmas habilidades, as mesmas competências, com foco na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Enfim, já existem alternativas, inclusive para o processo híbrido, ok? Então, pesquisa isso, vai atrás disso, que tem muita coisa interessante por aí. Então, dica final é: trabalhe no planejamento da formação do seu filho e, em paralelo, vá até a escola, se envolva no processo dela e ajude também com que ela consiga passar por esse processo de transição que todos nós estamos vivendo. Então, é importante que você faça esse acompanhamento de perto, que você também seja responsável, né, e seja o principal responsável, inclusive, pela formação do seu filho, visando essas necessidades que são diferentes das que nós tivemos na nossa época, né? Pensando não só no mercado, mas no mundo como ele está hoje, como ele vai estar principalmente quando, né, essa criança se tornar, por exemplo, um adulto. É isso. Se você gostou do vídeo, segue a gente, clica aí no sininho, tá bom? Que tem outros vídeos bem interessantes nesse mesmo nível. Vem com a gente.